Gente, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? Gratidão aos inscritos pela confiança. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia? Me fortalece, né? Me fortalece, ok? A leitura para o signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá joia? Vamos ver aqui qual que é a energia de vocês para esta última semana, né? Mês de maio. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Gente, ativem o sino para que vocês possam receber as notificações do canal, tá joia? Vamos lá. Signo de Áries. A simplicidade. Opa! Além da ilusão. E a concessão. Vocês, os signos de Áries, estão aqui buscando, eu acredito que encontrar na simplicidade da vida, talvez aqui, eu não sei se motivos exatamente para viver, ou enxergando que é na simplicidade da vida que você tem aqui os seus melhores momentos, né? Você tá aqui olhando além da ilusão, é como se cansados de talvez se iludir com algo, com alguém, com situações, com pessoas, com circunstâncias, certo? E buscando encontrar na simplicidade o prazer de viver, o prazer da vida, certo? É como se vocês estivessem aqui se encontrando, como é que a gente pode dizer aqui? Não é se libertando não, tá? É como se você realmente estivesse se desligando de algumas coisas. Se desligando materialmente aí de algumas coisas ou de alguns pensamentos. É como se a simplicidade, você enxergando que é dentro do simples, que você encontra ali, você vivencia momentos gostosos, prazerosos. E isso te traz um sentimento de completude, um sentimento de realização, aquele sentimento verdadeiro, né, de que eu estou vivendo um negócio que realmente está me fazendo bem. Talvez aí pela primeira vez eu estou vivenciando algo que não tem tanta luxúria, que não tem tanto brilho, que não tem, mas que me faz bem, certo? Então vocês, arianos, estão neste momento, entende? A carta da concessão, ela me fala muito de acreditando aqui talvez que existam diferenças, enxergando diferenças, enxergando... Eu acho que vocês estão cansados de viver nesse mundo onde todo mundo é igual, é isso. Entende? Eu acho que essa coisa de todo mundo ter que ser igual, todo mundo fazer a mesma coisa, todo mundo isso, todo mundo aquilo, né? Olhar aí nas redes sociais e ver que tá, sei lá, todo mundo parece que da mesma forma, vivendo de uma forma meio robótica, tá cansando vocês. Entende? Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos lá. Por favor, tarô, cartas para o signo de Áries. Que vem aqui nos caminhos, qual é a mudança? 6 de copas. Aqui a gente pode estar falando de vocês se retornando aqui no passado. Lembrando aqui que no passado de vocês, quando existia aí uma simplicidade, quando não existia de repente tanta coisa como existia antes, talvez hoje, talvez vocês eram mais felizes, entende? A tua infância, né? Vocês aqui morrendo e renascendo, né? Se transformando, fechando o ciclo e iniciando novos ciclos, entende? E a carta do carro.
né? Me falando o quê? De movimento, me falando de novos rumos, me falando de um destino, me falando de vocês sendo honrados, de vocês buscando na vida de vocês, de fato, aquilo que realmente agrega, o que realmente é importante, que quando lá no meu passado eu saía pra rua e eu brincava e era na simplicidade da vida que eu me sentia feliz. E talvez hoje, com tanta coisa que existe, eu não consigo de repente me sentir da mesma forma, preenchido da mesma forma, quando eu me sentia lá atrás, quando eu brincava no barro, por exemplo. Entende? Então é vocês aqui renascendo, é vocês lembrando da tua essência, lembrando da tua infância, lembrando de quem você era, porque a carta da morte, junto com a carta dos seis de copas, me remete a isso, sabe? Me remete a vocês sentindo dessa forma, sabe? Lembrando que é o passado de vocês fazendo com que vocês morram e renasçam, entende? E vocês aqui, mudando aqui o trajeto da vida de vocês, ok? Vamos lá. Signo de Áries, um cavaleiro de copas chegando na vida de vocês, um cavaleiro de copas se dirigindo aí no caminho de vocês. A carta do diabo. Esse mano aqui só tá vindo com lorota, tá? Ele não tá vindo com ideias de que vai chegar e vai acrescentar, não. Ok? Por favor, signo de Áries. Por que com lorota, minha gente? Porque essa é a carta do diabo, e a carta do diabo, ela fala do quê? Fala dos nossos desejos, fala dos nossos medos, de coisas que estamos amarrados, mas sendo o cavaleiro de copas do lado e a carta do diabo, isso me remete a essa pessoa vindo aqui toda galanteadora, cheia de conversa, com muitas ideias, muito romântico, se mostrando de certa forma muito atencioso, carinhoso e tal, mas na realidade não existe tanto sentimento assim. O intuito aqui é só um desejo carnal. Rainha de espadas. Mas na realidade essa pessoa é muito fria e calculista. Ok? Pode ser uma pessoa mais velha, como também pode ser uma pessoa mais nova, tá joia? Essa pessoa, ela é racional, então ela vem com papinhos, historinhas, aquela coisa toda de o cara muito romântico, a mulher muito romântica e tal, mas na realidade essa pessoa, ela é bem racional, ela é bem mental, ok? Então assim, é interessante que vocês fiquem aí atentos, tá joia? O que mais para o signo de Áries? Aqui a gente vem como rainha, mas é energia, tá? Pode ser tanto homem quanto mulher, porque tanto homem quanto mulher tem esse tipo de comportamento também, né? O Papa e o Imperador. Vamos ver aqui. Mais uma carta. Quatro de paus. Aqui me fala do seguinte. Tá, temos duas situações aqui. Nós temos o seguinte, nós temos aqui de repente vocês, alguns arianos e arianas aí, recebendo um pedido de casamento, tá? Porque eu vejo o Papa celebrando, ok? E a comemoração, certo? Nós temos aqui uma figura religiosa, nós temos aqui um rei, né? O imperador, na realidade, que é uma pessoa que já tem esses quatro. O imperador é os quatro reis, né? Então é uma pessoa equilibrada, né? Ele é fogo, terra, água e ar. Então, ele sabe ser justo, ele sabe dar e receber,
né? Ele sabe trabalhar aqui o emocional dele, ele tem um racional aonde ele consegue ser justo com as pessoas, ele tem energia para ir em busca daquilo que ele quer e é uma pessoa que tem uma estabilidade, uma solidez. Então aqui eu vejo alguns de vocês casando, tá? Arianos e arianas, alguns de vocês aí casando. E pode ser também, de repente, aqui com esse imperador. Eu não vejo que seja com esse rei ou rainha de espadas aqui, não. Ok? Pode ser com esse imperador. Pode ser que uma pessoa mais velha aqui, ela entre aqui na tua vida no intuito de te pedir casamento. Como nós temos também outra situação. Vocês se tornando imperadores, tá? Imperatrizes. Se tornando donos do pacote todo aí, do que vocês querem na vida de vocês. Se tornando líderes, ok? Porque a gente também tem a carta do paus, ela também fala de trabalho. Então, pode ser vocês aqui também se tornando líderes, sendo escutados, ok? Porque possui aqui vasto conhecimento, uma vez que o imperador é uma pessoa que já chegou aqui no seu auge, tá? E a gente tá falando aqui da energia, né? Então, é uma pessoa que já chegou no seu auge e vocês aqui trabalhando, certo? E vocês aqui comemorando algo. Comemorando tua conquista. Sendo ouvidos. Muitos aqui como líder. Como gerente. Certo? Outra situação aqui, ok? O imperador também, ele vem como um juiz, tá joia? Ele também tem esse porte de juiz. Então, se alguns de vocês têm algum tipo de processo, a espiritualidade está ajudando para que seja positivo. Então, eu acredito que a causa ganha, por quê? Porque a gente tem o 4 de paus, e o 4 de paus me fala do quê? De festejar, né? De comemoração, uma festa. Então, pode ser também, é a terceira situação, tá? Porque ainda vou cruzar as cartas. Vocês aqui tendo causa ganha. A espiritualidade trabalhando aqui para que vocês tenham causa ganha em cima de qualquer coisa, de algum processo aí de trabalho que vocês estão movendo. Tá joia? Agora eu vou cruzar aqui as cartas. Um passado que traz alegria para vocês. Lembra que eu falei para vocês no começo da leitura? Um passado que traz aqui para vocês alegria. Aqui, aquela segunda situação onde eu falei de vocês o que? Se tornando imperadores, né? Vocês sendo imperadores. Então, vocês renascendo como imperadores, né? Equilibrando aqui os 4 elementos, se reconhecendo como imperador, se reconhecendo como imperatriz. Inclusive, a carta do imperador é a carta de vocês, né? Signo de Áries, ok? A espiritualidade trazendo mudança na vida de vocês. Trazendo um novo rumo e um novo direcionamento. O que eu falei para vocês, dessa pessoa que está no caminho de vocês, Cavaleiro de Copas com a Rainha de Espadas. Me fala de uma pessoa que está vindo aqui cheia de conversa, cheia de nananana, entendeu? Mas na realidade essa pessoa é bem racional, ok? Então, assim, é interessante que vocês avaliem o comportamento dessa pessoa. Observe atitudes, observe ações, atitudes dela, mas não observe o que ela fala. Presta atenção se o que ela fala condiz com a forma que ela age. Tá joia? E a energia de vocês central, a carta do diabo, que me fala do quê? De repente de vocês aqui presos ou amarrados a algum tipo de situação ainda, ok? Existe algo que talvez vocês ainda carreguem aí. A gente pode falar de qualquer coisa. Apego, desejo material, né? De coisas materiais, desejos carnais, vícios, tá? Então são vocês aqui ainda presos a algum tipo de situação. Signos aqui envolvidos, nós temos Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Libra e Aquário. Energia mais forte, nós temos Escorpião, Câncer, Capricórnio e Áries, tá joia? Vamos clarificar aqui, minha gente, com o baralho cigano. Vamos ver se tem mais alguma mensagem aqui para vocês com o baralho cigano, algo mais que vocês precisam saber. Um conselho. Qual conselho para os
Arianos, por favor. Carta da árvore, no fundo, me fala de coisas que irão prosperar, mesmo que devagar, vai crescer. Vamos lá, signo de Áries. Jardim. Chicote. Cuidado com pessoas no seu meio social. Eles podem ficar falando mal de você aí. Presta atenção. E o buquê? O buquê me fala de ganho de presentes, me fala de felicidade. Então, assim, cuidado com pessoas que ficam falando mal de você, ok? Tem gente no seu meio social que fica aí chicoteando aí, tá? Falando coisas a seu respeito, ok? E por conta disso, pelo seguinte fato, é uma pessoa que tem inveja de vocês, tá? Essa pessoa, ela tem inveja de vocês, então, quando vocês não estão por perto, ela se aproveita do momento ali para ficar falando aí, botando lenha na fogueira, tá entendendo? É alguém que tem inveja de você, da sua felicidade, da sua alegria, de quem você é, da sua energia, da sua determinação, de você em busca do que você quer. Tá joia? Essa leitura que eu tenho para vocês, arianos, eu espero de alguma forma ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.